O setor de transportes tem uma responsabilidade relevante nas emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Mesmo não ocupando o pódio dos 3 setores que mais emitem, dados da Confederação Nacional do Transporte, a CNT, mostram que o segmento é autor de 11% das emissões brasileiras, dos quais 90% é apenas do módulo rodoviário. E parte do próprio setor sugestões de políticas para o governo com objetivos de redução dessas emissões. Mudança na matriz energética de transportes, bem como eletrificação e expansão do uso de biocombustíveis. São exemplos do que tem surgido no debate. Quem traz esse tema nesse episódio é o presidente da CNT, Wander Francisco Costa. Ele vai comentar quais caminhos regulatórios, práticos e tecnológicos estão à vista, o que está funcionando, o que ainda está emperrado e o que precisa mudar para que o transporte possa contribuir para o movimento global de redução de emissões. Esse é o Jaule, podcast do Jota, em parceria com o INTE, o Instituto Brasileiro de Transição Energética. E eu sou Larissa Fafá, analista de energia do Jota. Presidente, seja muito bem-vindo ao Jaule, nosso podcast para poder tratar um pouco sobre transição energética dentro desse setor. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre combustível. Vou começar com uma pergunta um pouco mais ampla. A gente tem debatido muito descarbonização, dos combustíveis, do setor de transporte, que é um setor que está ali entre um dos principais mais difíceis de descarbonizar. A gente chama de hard to abate. E a gente sabe que no Brasil é responsável por 11% das emissões nacionais. Mas mais do que só tratar sobre o que a gente pode fazer, existe alguma especificidade que é mais brasileira nessa estratégia de descarbonização em relação ao que é no mundo? Tem uma especificidade que o Brasil está na frente do mundo, que é o nosso combustível alternativo, biocombustível, o álcool especificamente, com a tecnologia brasileira desenvolvida e já matura o transporte. Então, quando você fala de 11% do transporte, é muita coisa, a gente sabe disso. Mas nós temos uma frota de 70 milhões de automóveis, 35 milhões de motos, 8 milhões de caminhões e 2 milhões de ônibus. 11% é tudo. Então, se nós tivermos uma política do governo que até hoje no movimento, no sentido de reduzir a emissão dos veículos leves, de motos e automóveis, o resultado é muito mais positivo. Sem esquecer ônibus e caminhão, que a gente também está trabalhando. Já no setor de transportes, um dos principais emissores de gases do efeito estufa, a situação só vai começar a mudar com o aumento da eficiência, eletrificação e uso do biodiesel. Então, se por acaso nós colocarmos um imposto progressivo na propriedade de veículos, estou falando de automóvel, ônibus, caminhões e até aeronáutica, agora está entrando na nova legislação. Eu vou cobrar mais IPVA, mais imposto de propriedade do veículo que polui mais. A gente tem que esquecer a politicamente correta que o veículo que polui mais é o mais barato. Nós temos que salvar o planeta. Então o governo tem que ter essa linha de conduta de ter coragem de mandar um projeto onde o veículo, mudando a linha hoje tem um percentual para todo mundo, e como o novo é mais caro, a base de cálculo é maior, fica mais caro, inverter essa lógica, colocar percentuais maiores para quem polui mais. Porque hoje é o contrário, A gente vai ficando pagando menos IPVA à medida que o carro vai ficando mais antigo. Geralmente os carros mais antigos não estão tão tecnológicos. Para aquela pessoa que não tem recurso para trocar o carro, é transporte público de qualidade. Porque um ônibus no transporte normal, ele polui 40 vezes menos que o automóvel. Sozinho ele polui mais, mas ele leva 40 pessoas, o automóvel leva 1, 2. Ele polui menos que a moto também. Então, se tiver um incentivo de mobilidade coletiva, a gente está fazendo um benefício muito grande para o meio ambiente. A mesma situação da progressividade vai no veículo pesado. É preciso que o Brasil tenha uma política de renovação de frota. Renovar a frota significa tirar um veículo que polui muito, desaporizado, que envolve mais acidente, porque tem menos tecnologia, e incentivar a compra do novo. Então, para não falar que tem que ter dinheiro público, a gente defende o arcabouço fiscal, a gente não está querendo que o Brasil faça bobagem, porque a única forma dos juros cair é a política fiscal
severa, eu vou, da mesma forma, onerar aquele veículo que está poluindo muito. E pegar aquele projeto do Ministério do Transporte do Melhorar, nós vamos fazer com que os veículos paracirculares, ele tem que estar regulado para fazer uma emissão baixa de gases de efeito estufa. Então, nessas duas políticas, não tem dinheiro público para poder fazer. Ainda tem uma terceira política que depende só do governo federal, que é colocar a CID de combustível. Você pode voltar para a CID de combustível, é um tributo que não depende do Congresso Nacional, e pegar o recurso da CID de combustível e investir na mobilidade urbana, por exemplo, para não poder trazer confiabilidade no transporte urbano. Porque nós brasileiros vamos de carro, é porque o urbano nosso não tem qualidade, ele é lento, ele não dá conforto. Então, se eu colocar ar-condicionado, dar previsibilidade e criar corredores para poder o transporte coletivo fluir mais rápido, naturalmente nós vamos deixar os automóveis em casa. Talvez não vou vender porque eu quero ir para o sítio no final de semana, não quero passear no final de semana, mas eu vou utilizar o transporte coletivo porque ele vai me dar mais conforto para sair de casa e chegar no ambiente de trabalho. Mas o senhor acha que essa discussão sobre, por exemplo, o IPVA, que o senhor citou, já poderia ser engatada em alguma política pública, ou isso ainda tem que ser discutido? Porque é uma proposta que talvez seja um pouco não popular, né, para o governo. Tem que ser discutido. A gente tem que tá disposto a fazer isso. Quando a gente fala de descarbonização no transporte, agora falando no setor que a CNT cuida, a gente está consciente que eu não vou fazer descarbonização com a economia. Para mim poder mudar a matriz energética do diesel para uma fonte renovável, eu tenho que estar consciente que eu vou gastar mais caro, vai aumentar um pouco o custo do transporte, mas a sociedade tem que pagar um pouquinho a mais para garantir a sobrevivência do planeta. Então, da mesma forma, o governo tem que assumir risco político, de mostrar para a população que aquilo não é uma política arrecadatória, é uma política para poder reduzir a emissão de poluentes e enfrentar a vontade popular. Aí tem que propor por adesão, um tributo que é regulado pelo federal, pelo ente federal, e que tem que ter apoio dos estados. Mas tem que ter essa discussão. Se eu quero reduzir, eu tenho que fazer alguma coisa como mesmo que custe mais caro. É assim no mundo inteiro. No mundo desenvolvido da Europa, você vai ver o preço do imposto de propriedade é muito alto para o veículo velho, faz com que as empresas de transporte público, ela não tenha interesse em ficar com os ônibus dela há mais de 5 anos, porque é muito caro manter o veículo usado. E na hora que eu falar retirar os veículos mais de 10 anos, eu estou reduzindo a emissão em 95%. Então é significativo. E é muito mais barato eu renovar a frota do que eu eletrificar a frota. Para eletrificar a frota, nada contra. Meu carro é carro elétrico, a gente sabe como é que funciona, é muito gostoso dirigir. Além de não emitir poluentes, não faz barulho. E melhora a poluição sonora também. Com mais de 30 mil veículos emplacados apenas no primeiro semestre de 2025, especialistas projetam que até o final deste ano, mais de 200 mil carros elétricos estarão circulando no país. Um crescimento que enfrenta alguns desafios. Um deles, a falta de infraestrutura para a recarga. Mas eu tenho que ter energia suficiente para isso, e durante a noite. Porque o ônibus ele tem que rodar durante o dia para fazer o transporte das pessoas e vai para a garagem recarregar à noite. No Brasil tem até essa energia sobrando. Essa energia está sobrando lá no norte do Brasil, onde é que tem muita eólica, muita fotovoltaica. Para implantar isso aqui no sudeste, eu tenho que ter linha de transmissão. E eu tenho que ter a capacidade de armazenamento. Porque não adianta eu ter um excesso de energia durante o dia, como ocorre, eu só não consigo armazenar. Então tem que ter uma política de energética onde você durante o dia vai consumir as renováveis e soltar as hidrelétricas para poder manter a cidade durante a noite. Até que se tenha tecnologia para poder armazenar. Então, fazer frota de veículos elétricos para poder mostrar na propaganda que eu estou colocando os ônibus elétricos e eles dormem no gerador a diesel, isso não resolve o nosso problema. E acontece. No mundo e no Brasil. Você pega a China, é a maior frota de automóvel elétrico. Movido o quê? A carro. Tá bom. Então, não é isso que nós queremos para a solução. Então, a gente está mais disposto a pagar mais caro um combustível para os nossos ônibus e caminhões. Por isso defendemos o HVO. O Brasil tem essa política e o HVO é drop-in. Eu posso produzir ele e colocar em qualquer motor de caminhão que vai funcionar. Diferente do biodiesel especificado pela ANP, que é de baixa qualidade. Ele tem uma base extra e ele é perecível. Então, nós estudamos muito isso, eu até não acreditava que o B100 funcionava, até que cientificamente eu consegui compreender o que é que funciona. É porque o B100 ele roda na usina. E ele é perecível. O biodiesel produzido no Brasil, eu quero acreditar que sai com alta qualidade. Mas ele tem que ser consumido no prazo máximo de uma semana. Porque a partir daí ele vai se deteriorando.
E a gente tem estudos científicos feitos aqui pelo UNB, feito pelo FMG e mais outros laboratórios renomados que nos mostram isso. A cada dia que passa, a matéria orgânica vai se consolidando e vai criando uma borra, que faz com que o veículo perca a eficiência. Não é só nos caminhões, não. Quem tem caminhonete sofre com isso também. Quem tem trator na agrícola sofre. Gerador de hospital é um problema, porque nem todo dia ele é ligado e quando liga o combustível já tá deteriorado. Então a gente tem que mudar a legislação para poder produzir um biodiesel de qualidade ou partirmos para o HVO. Ele é mais caro? No Brasil é mais caro. Mas na Califórnia não, lá já é mais barato. É política pública que faz com que ele fique mais barato. Esse podcast tem o apoio do Instituto Brasileiro de Transição Energética. O INTE é um think tank do setor energético formado por associações de classe dos segmentos de óleo e gás, energia elétrica, combustíveis e derivações. A gestão é autônoma e apartidária. E o objetivo principal do INTE é fortalecer um ambiente propício à discussão sobre energia no Congresso, oferecendo suporte técnico à Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. Isso, inclusive, foi discutido dentro do projeto de lei de combustível do futuro, né? Eu lembro porque eu acompanhei todas as etapas do projeto de lei. E essa discussão, tanto da questão do biodiesel, que no final das contas foi aprovado, né? Toda aquela tabelinha de aumento da mistura, mas também a questão da HVO que ficou de fora, que em algum momento se discutiu ali, né, de incluir, mas acabou ficando de fora. Para o senhor, o formato da lei do futuro que tem essa proposta, né, principal de descarbonização, enfim, de combustíveis e de outras áreas, o senhor pensa que ficou num formato bom? Não, nós queríamos muito colocar de forma objetiva que a quantidade fosse aferida por teste na vida real. A gente fala teste mecânico, mas eu quero que o biodiesel que sai não seja só atestado na usina que fabricou. Eu quero que ele seja testado durante toda a linha de produção. Que a gente faça pesquisa que vai aos postos de abastecimento, recolher a amostra e faça o teste para verificar se aquilo vai ser absorvido tranquilamente pelos caminhões que rodam no Brasil. Eles falam que os caminhões novos já estão absorvendo isso. Sim, existe uma marca que mudou todo o projeto, que está com mais resistência ao biodiesel brasileiro, com uma marca de caminhão só. E as outras marcas não conseguiram desenvolver essa tecnologia ou não quiseram desenvolver a tecnologia. E o que ficou de teste não ficou claro. A gente continua trabalhando. Estão procurando a cadeia de produtores de biodiesel, agora está começando a ter um diálogo, que eles estão querendo que a gente participe da testagem para dar um certificado que é a qualidade. Eu concordo em participar, desde que a gente tenha uma instituição renomada, uma instituição de qualidade competente para fazer o teste e que ele seja feito em toda a cadeia produtiva. Posso fazer o biodiesel na sua usina, testar que ele saiu bom, eu quero testar ele na distribuidora, eu quero testar ele no posto de combustível, eu quero ir na garagem de ônibus, se possível, tirar a amostra de tanque de ônibus e caminhão e ver qual que é o biodiesel, o diesel, o B15 que está sendo consumido de forma real. Entendi. E dentro aí, talvez, do combustível do futuro, fazendo um link com até mesmo um estudo, né, da própria CNT, que foi publicado na CNT Energia no Transporte, a gente também puxa um pouquinho para o SAF, né? O SAF é uma grande promessa, foi incluído ali no combustível do futuro também como metas, né, periódicas ali, que seriam revisadas para poder incentivar a descarbonização, no caso da aviação, mas a gente sabe também que isso tem um link muito grande com o setor de etanol, né? E nesse estudo que vocês publicaram, né, prevê que até 2029 o Brasil poderia responder por 75% da produção de SAF na América do Sul. Vocês conseguem enxergar os principais desafios para isso? Porque a gente está também vivendo num momento, eu acho que SAF a gente não tem produção ainda, né? Mas, por exemplo, o próprio hidrogênio, que foi uma grande promessa, e eu acho que as pessoas também criaram uma expectativa muito de curto prazo, e a gente está tendo problema, né, para tirar do papel ainda os projetos que já existem em intenção de ser concluído. Então, para o SAF também tem algum desafio mais específico, talvez de curto prazo, que o senhor enxergue, para poder vencer? O SAF tem tudo apoio nosso, porque o subproduto do SAF é o HVO. Então, se eu tiver escala para o SAF, eu vou ter escala para o HVO e eu vou conseguir reduzir o preço. É preciso mudar a legislação para permitir que o HVO seja visto como combustível do futuro. Foi um equívoco político, um lobby político que na ocasião não deixou, mas o Congresso está funcionando e a gente consegue trabalhar e com boa vontade vencer. O problema do SAF
no curto prazo, é só manter o avião no ar. Porque, tecnicamente, ele é perfeito. Ele não tem problema de mecânico, como tem o biodiesel, mas é o preço. Se eu, por acaso, triplicar o preço do combustível de aviação, eu não vou conseguir vender passagem e a população vai ficar em terra. O litro do SAF, em relação ao querosene fóssil, ele varia de 2 vezes até 5 vezes mais caro, já observado internacionalmente. E para torná-lo economicamente mais acessível, nós precisamos de subsídios, incentivos econômicos, como, por exemplo, isenção, menor carga tributária, avanço na modernização, né, dos processos que estão menos maduros nessas rotas tecnológicas de produção de SAF e, certamente, as linhas de crédito para apoiar quem quer investir em SAF. Então, tem que ter uma política pública de incentivar a produção e aquela situação. O SAF é caro porque não tem volume. E não tem volume porque é caro. Então, aí tem que entrar o governo com alguma forma. Não tem a fórmula mágica para isso, mas a solução é talvez ir para a Califórnia, ver o que eles fazem lá e copiar, né? Porque eu sou da política, em vez de inventar a roda, eu sou dar uma calibradazinha no pneu para ele rodar melhor no Brasil. É muito mais fácil do que estar reinventando ela. Mas eu penso, então, que só o mandato não é o suficiente. Não é. Não é porque vai ter caro demais e as pessoas vão sair do avião e vai... Porque já tem mandatos que vai começar a estourar 1%, 2%, então vai crescer aos poucos. Na relação, a aviação brasileira, diferente da do mundo, ela é totalmente privada, não tem nenhum incentivo público para poder voar. E no mundo, o transporte em geral tem. Não só a aviação, como também o transporte passageiro. Só que trem na Europa é muito bom. É excelente andar de trem na Europa. Tudo público. Eu tive lá há pouco tempo para nessa escola privada, assim, aqui é tudo privado. Ah, tá bom, a gente contrata o funcionário, tá? Mas quem controla o Estado? É fácil você gastar dinheiro quando o Estado está disposto a fazer uma política pública de transporte coletivo de qualidade a baixo custo. Falando um pouco mais sobre a descarbonização agora, né? Eu dei uma olhada aqui em maio, a Coalizão para a Descarbonização dos Transportes, né? Que esse grupo entregou para o governo ações com uma meta de redução de 70% das emissões de gases de efeito estufa até 2050. Depois eu fui dar uma olhada e eu vi que conversa bastante, né? As próprias principais ações conversam bastante com o que acabou saindo no caderno de transporte da Estratégia Nacional de Mitigação, do MMA, que também propõe mais ou menos na mesma linha, ações bem específicas de eletrificação, de uso maior de biocombustíveis, né, para poder descarbonizar de alguma forma, uso maior de transporte público, né, para poder tentar também aliviar um pouco ali esse uso de carros, né, de transporte individual. Mas eu queria tentar entender quais dessas ações, que a gente sabe que é uma boa... é uma carta, né, de intenções, do tipo, olha, isso aqui funcionaria, isso aqui funcionaria, isso aqui funcionaria. Mas eu como uma pessoa muito prática, objetiva, queria tentar entender o que o senhor acha que dali é mais factível? Em curto prazo, talvez. Curto prazo é a renovação de frota, tirar veículo que polui muito, colocar veículo novo. O capital privado, basicamente, é suficiente para isso, com apoio do BNDES. Atrapalha muito a taxa de juros a 15%, mas é por isso que a gente defende. Respeita o arcabouço para cair naturalmente. Estou até torcendo para cair na próxima reunião. Nós tivemos uma deflação no mês passado e está agora tão um ambiente natural para vir a queda. E a renovação de frota é a primeira coisa. A multimodalidade. É muito importante trabalhar nisso e se for medirmos hoje o tanto de safra que nós escoamos pelo aquaviário no Arco Norte, é muito mais econômico do que fazer tudo isso de caminhão. Porque estão plantando grão no Brasil inteiro. O Nordeste, que era caatinga, virou lavoura. O Centro-Oeste, que era cerrado, virou lavoura. O Pantanal, a criação de gado. E isso é irreversível. E temos capacidade de dobrar a produção nossa sem derrubar uma árvore. Então, e respeitando a lei ambiental brasileira, que é uma das mais rigorosas do mundo. Onde é que você tem que preservar 30% da mata ativa da Amazonas, no pessoal do Cerrado. Então, é factível você mudar a matriz energética do Brasil. Outras coisas, onde tiver rodoviário, manter a rodovia trafegável é fundamental. O MMA conta 319 lá de Manaus a Porto Velho. Mas o caminhão está andando, atolando, gastando combustível, fazendo agressão ao meio ambiente. Mas a repavimentação traz questionamentos antigos.
e uma preocupação direta com o ambiente natural ao longo da área de impacto da rodovia. Para que seja liberada a repavimentação, é necessário que os estudos de impacto ambiental sejam concluídos e os governos deem garantias de sustentabilidade e proteção, a chamada governança. É que a 319 está localizada em uma área sensível e muito biodiversa da Amazônia, entre os rios Purus e Madeira. Nesta região já existem 28 unidades de conservação, e é isso que tem sido objeto de estudo para 14 entidades preocupadas com os impactos ambientais e socioeconômicos decorrentes da rodovia. Vou tirar uma estrada de qualidade, que ali é quase que ela todinha em cima da selva, é quase um viaduto. Você não vai ter, você vai ter mais velocidade e você vai ter mais condição de poluir menos. E como ela é elevada, é feita sobre alguns pelotis, não vai atrapalhar a fauna também, que ela passa por baixo, ela não vai ter uma agressão. Então o meio ambiente ele precisa de ajudar a despoluir o transporte com as licenças ambientais mais ágeis, sem mitigar o dever, sem abrir mão do dever dele de reduzir a emissão. Então se por acaso, para fazer uma nova rodovia, vai ter que desmatar uma área, e normalmente tem que desmatar, que obrigue que a construtora, a empreiteira ou o dono da obra, que faça a compensação antes de desmatar. Se eu tenho que desmatar 10, você vai ter que plantar 100. E mais do que plantar. Plantar é fácil. Eu jogo a semente ali e falo que plantei e virar as costas. É plantar e cuidar e manter ativo, porque eu vou estar fazendo meio ao meio ambiente. Eu estava agora conversando lá sobre a Dutra. Eles estão com obra pronta, com o recurso pronto, e não pode fazer porque o Ministério do Meio Ambiente não deu licença ambiental para recuperar a malha já existente. Não vai tirar uma cerca da que hoje protege a estrada, é a área da própria estrada. Não vai avançar nem 1 metro para cima. O meio ambiente falou, não, tem que avaliar, e não tem prazo, não tem gente, só daqui a 2 anos. Vai ficar 2 anos de congestionamento, com o automóvel parado, com combustível ligado, jogando ar no meio ambiente. Então, essa visão, alguns vetos do governo Lula, preciso dizer, não estou dizendo que todos, mas esse que não preciso de renovar a licença para a rodovia, que já foi licenciada, isso é uma coisa que a gente vai defender. Eu não posso, se eu tiver uma rodovia para fazer uma obra de infraestrutura qualquer, pode ser também para ferrovia, eu não tenho que estar pedindo para cada trecho. A licença é para todo empreendimento e eu tenho também que ter licença para manutenção. Vamos voltar para o rio agora. Eu tenho licença para dragagem. Dragagem tem que fazer todo ano, porque o rio movimenta a areia. Então ela tem que ser definitiva. Que ela coloca normas rigorosas de proteção, de compensação, tudo isso. Não sou negacionista do meio ambiente, não. Até falando, mas para mim eu não confio também nesse carbono zero, não, que eu tenho que respirar e emitir carbono. Eu sou carbono neutro. Então, para toda ação que vai gerar algum tipo de poluição, eu tenho que ter uma compensação maior do que aquela que eu estou gerando. Então, o meio ambiente precisa de sair do discurso e, como você disse, vamos para a prática. O que eu faço para ajudar o privado a reduzir a emissão e até compensar de outra forma para ter um carbono mais do que neutro, né? Um carbono negativo. Mas então até o debate do licenciamento acaba entrando nessas estratégias de mitigação de alguma forma? Entra sim, porque eu quero fazer a Ferrogrão e não tem licença ambiental por conta de uma passagem do indígena. Eu tenho certeza, se deixar o privado negociar com o indígena, ele vai querer uma compensação para ele e vai viver com tranquilidade, porque o trem de frente da rodovia, ele passa ali com 2, 3 maquinistas numa cerca e ele não sai da cerca. Porque quando eu faço uma rodovia, eu tenho que colocar postos de abastecimento, postos de alimentação para o motorista, e acaba que onde que para ali, você vai ter um crescimento populacional, você vai ter uma influência no meio ambiente ali, que pode, sim, de fato, provocar uma degradação da floresta. O trem não. O trem não para no meio do caminho. Então, e ele vai poluir muito menos do que a quantidade de caminhões necessários para poder transportar. Eles podem me falar que um trem leva a carga de 240 carretas. Se não tiver licença ambiental, vai ter 240 carretas transportando o nosso grão. Então é essa visão que a gente tem que conversar com o meio ambiente e aproveitar a COP para isso, para não é dizer que a gente quer acabar com o planeta, eu não quero salvar o planeta. Mas para salvar o planeta, eu preciso de ter uma melhoria na multimodalidade do transporte de carga. E o melhor que tem é a hidrovia. Onde tem rio para fazer hidrovia é o que menos polui. O Brasil ainda dá uma sorte ainda que a produção fica no sul e o escoamento é por norte. E é no sentido do rio, né? Então você coloca a máquina e vai rio abaixo. Então, bem dizer, o empurrador vai só controlando para poder fazer. Ele não tem que queimar o combustível. E como ele volta vazio, a quantidade é menor. Então,
O aquaviário é excelente, o ferroviário é segundo lugar. Mas se não tiver licença para esses dois, vai ter o rodoviário desbravando para poder tirar a soja do nosso Brasil e colocar no mundo. O Brasil ainda é um país rodoviário, com 65% das cargas transportadas por caminhões e 90% da população transportada por rodovias. Mas, de acordo com especialistas que participaram de audiência pública na Comissão de Agricultura, o ideal é que outras modalidades de transporte, como as ferrovias, sejam mais exploradas no país. Entre os desafios de curto prazo relacionados às operações ferroviárias no Brasil, os participantes pediram transparência de dados, comunicação com os usuários e maior oferta dos serviços. O TCU aponta que hoje nós temos 29 mil quilômetros de ferrovias e desses 29 mil nós temos 7 mil, 24%, em completa ociosidade, sem transporte. E se vocês observarem ali a última coluna, 18 mil, mais de 70%, 64%, com ociosidade superior a 70%. Mas então esse debate que ainda é muito focado no fato de que o Brasil é um país que usa muito o modal rodoviário para o transporte de cargas, né? E isso é uma verdade. Esse debate que pode pautar, então, por exemplo, o debate que a própria CNT quer levar para a COP, colocar isso como próximos passos dentro da discussão da COP, que a gente vai ter agora em novembro? Esse é o debate que a gente tem, para poder o meio ambiente ele ter uma visão de neutralidade do carbono, até do captura de carbono, vamos assim, e conseguir termos as licenças para transporte, tirar a carga do modal rodoviário, que é o mais poluente, para o modal ferroviário ou aquaviário. O Brasil não investe no privilegia modal rodoviário, o governo brasileiro não privilegia. Desde 1980, 90, que você não faz nenhuma nova rodovia. Só que a matriz nossa, a produção agrícola, migrou do sul, era Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, e foi para o centro-oeste. E o governo não fez infraestrutura de transporte, não fez ferrovia, não fez nada. O caminhão foi atrás da máquina. Você pode observar diversas reportagens que passam, o caminhão atolado, empurrando. Então, o profissional do caminhão mudou a forma de carregar. Em vez de ter um caminhão, tem um trator. Aquelas máquinas que antigamente tinham 200 cavalos, hoje tem 700 cavalos. Em vez de estacionar com 2 rodas, estaciona com 4. Eles vão em qualquer lugar, eles entram no meio da lavoura lá, param do lado da plantadeira e retiram o grão, a soja, o milho, para fazer. E verdadeiramente em algumas picadas. É como se eu fosse na frente com o trator fazendo a trilha e o caminhão vai atrás. Agora o trator vai para poder fazer a lavoura. Ele deixa um espaçozinho lá de 5, 6 metros para passar o caminhão. Então, se não tiver licença para desenvolver o ferroviário ou o aquaviário, vai ter caminhão transportando produção. Nós não vamos parar de produzir. É isso que tem que convencer o meio ambiente para ter um licenciamento onde seja compensatório. Em vez de ter o comodismo de dizer não deixo, eu falo eu deixo, mas eu quero que você faça isso para compensar. Presidente, muito obrigada pela participação e vou deixar aqui um convite para o senhor voltar depois da COP, talvez, ou para poder conversar um pouco mais sobre todos esses assuntos que a gente passou aqui. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês, estou à disposição. Esse foi o Joelho dessa semana. O podcast de energia do Jota é uma parceria com o Instituto Brasileiro de Transição Energética, o INTE. A produção é do Estúdio Jota, a nossa área para guiar marcas a pautar o debate público e impactar tomadores de decisão. Neste programa colaboraram André Rossi, Carolina Unzelt, João Guilherme Lacerda e Priscila Trindade. Foram usados áudios de TV Brasil, CNN Brasil, Times Brasil, TV A Crítica e TV Senado. Até uma próxima!